Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra de meditação para a igreja, que se encontra no livro de Mateus, amém? Se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 21, amém? Mateus, capítulo 7, versículo 21. O áudio não está saindo muito bem, irmãos, porque esse celular meu é antigo, né? Porque as coisas, graças a Deus, são muito simples, né? Tem pessoas que falam, meu celular é humilde, né? Não tem como um celular ser humilde, né, irmãos? Ou é simples, ou avançado, amém? Irmãos, quem entra no reino dos céus, amém? Vamos ver aqui, segundo as Escrituras, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Glórias a Deus. Então eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então, eu direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Amém. Glórias ao bom Deus. Irmãos, vamos aqui então segundo as Escrituras. A palavra de Deus mostra, irmãos, que aqui em Mateus 7, foi aonde Jesus citava, não julgueis para que não sejas julgado, porque com o juízo que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Aqui também Mateus 7, a palavra de Deus fala, pedi, e dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate-se-á. E Jesus fala também sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. E em seguida Jesus fala conosco referente aos falsos profetas. Acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está vendo, igreja? Qual é o falso profeta que nós temos que acautelar o nosso coração, ter cuidado? A Bíblia está mostrando aqui que não é aquele falso profeta que anda de bermuda e sem camisa que nós temos que acautelar o coração. Não é aquele falso profeta que já anda vestido de lobo mesmo, né, irmãos? Cordãozinho de ouro no pescoço, reloginho de ouro no braço, vaidoso, sensualizado. Jesus não manda nós acautelar o coração
os fariseus, né, da libertinagem, o povo da libertinagem, né, irmãos? Aqueles que a gente já olham e, segundo as Escrituras, a gente já vê que não estão no caminho. Pode até estar caminhando no caminho, mas não estão ainda no caminho. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Então, muitos a gente olha para eles já de cara e vê que o corpo já não está servindo a Deus, o corpo já não está honrando a Deus. Mas o falso profeta, que é perigoso mesmo, que Jesus manda nós ter cuidado, e é os que iam se manifestar nesses tempos, seriam os que vestem de ovelha, ou seja, os que andam de terno, gravata, roupa social, os que se trajam como os verdadeiros homens de Deus, os que imitam as obras do homem de Deus, porém tem uma coisa que Deus mandou nós examinar neles, e eles não conseguem imitar. Porque essa coisa ela não é para imitação, ela é espontânea. Essa coisa que Jesus fala é os frutos. Então Jesus fala que por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos obrolhos? Assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então a palavra de Deus está falando de fruto. É pelos frutos que nós vamos saber quem são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos mensageiros da palavra de Deus. E o problema todo, igreja, não é ele ser falso, o problema é que eles vão nos devorar. Eles vão induzir nós a se levantar contra a igreja santa de Deus, que é a igreja edificada na rocha, que é a igreja baseada nas santas escrituras, que é a noiva de Jesus Cristo, a igreja santa, imaculada, sem mancha e sem mágoas. Então a Bíblia fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E qual é a vontade de Deus? Amor, paz, benignidade, longanimidade, temperança, mansidão, amizade, fé. Contra essas coisas não existem lei, e os que praticam essas coisas não serão julgados, porque já estão salvos. Porque aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, eles têm com eles também o Espírito Santo. Mas obras, igreja, obras e sinais, não dá para nós saber quem é falso profeta, ou um falso mensageiro, mensageira, segundo as obras. Não dá. Não dá para nós saber quem é um falso profeta pelos sinais. Porque os que não herdarão o reino dos céus, Jesus disse, mas me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, igreja, muitos entre nós que operam grandes sinais e maravilhas, muitos entre nós que expulsam demônios, muitos entre nós que profetizam e até acontece, não herdará o reino dos céus. Mas há muito entre nós que não profetiza, mas tem os frutos do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que é pelos seus frutos conhecereis. Fruto, irmãos, é aquilo que dá, porque a árvore é aquela espécie, ela não consegue dar. Porventura pode, né, irmãos, um pé de uva, né, uma videira produzir figos? Não pode, igreja. Por ele diz, pode um pé de manga da jaca? Não pode. Se você vê jaca no pé de manga, você vai ver que alguém colocou ela lá. Ela não pertence àquela árvore. Então a árvore boa é aquela que foi regrada e semeada pelo Espírito Santo de Deus. É aquela que ouviu, aquela pessoa que ouviu a palavra de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, segundo o Espírito Santo da verdade. E aquela pessoa ouviu a palavra de Deus e recebeu aquelas palavras e acatou
e guardou na tábua do seu coração e as pratica. Então essas pessoas são as que entrarão no reino dos céus, porque elas fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus, assim diz o Senhor Jesus. Mas só que a palavra de Deus fala, então, igreja, que o joio e o trigo vai caminhar junto. E nós, como somos parte dessa plantação, como nós somos erva e não o semeador da erva, que quem a semeou a erva boa, que é o trigo, foi Deus, e ele sabe o que semeou, e quem semeou a má erva, que é o joio, foi Satanás, e Deus sabe que não foi ele que semeou, porém ambos semearam na mesma lavoura. Ou seja, indiferentemente do bairro que você mora, do ministério que você congrega, da família que você pertence, o joio e o trigo vai estar lá. Porque Satanás, ele sempre quis estar aonde Deus está. Outrora, ele até mesmo quis tomar o trono de Deus, porque Deus estava lá assentado. Então, o joio vai estar dentro das igrejas e nós não podemos tirar esse joio. Se nós queremos tirar esse joio, nós vamos fazer o papel de Deus, de juiz. E a palavra de Deus fala: hipócrita, como podes tu querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tendo uma pedra? Glória a Deus. Então, igreja, vamos dar seguimento aqui. Parei para atender o cliente ali, amém? Então, irmãos, a Bíblia mostra, né, igreja, perfeitamente que o falso e o verdadeiro vão ter obras parecidas. Porém, amados irmãos, a pessoa que é falsa, aquele homem, aquela mulher que age de engano dentro da casa de Deus, lá em Salmos capítulo 101, a palavra de Deus fala que os que agem de engano não permanecerá na congregação dos justos. E quem são os justos? Aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados e se convertam a Cristo Jesus. Amém? Vamos ler aqui, Salmo 101. Cantarei a misericórdia e juízo a ti, Senhor. Senhor, né? Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no meu caminho reto. Quando virás a mim, andareis em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo. Às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Então a Bíblia fala, irmãos, que aqueles que agem de engano não ficará em nosso meio. Porque o homem que age de engano, irmãos, ele é diferente do joio, né, igreja? Porque às vezes o que age de engano, ele é uma pessoa que outrora foi até semeado por Deus ali dentro da congregação dos justos. Ele foi semeado pelo Espírito Santo, ele recebeu aquela palavra da verdade, ele se humilhou diante do Senhor Jesus e foi batizado pelo Espírito Santo. Porém, com o passar do tempo, não se permaneceu nos caminhos de Deus. Começou a dar ouvido às fábulas, começou a ensoberbecer o seu coração, começou a ter olhares altivos para os membros daquela igreja,
para o teu próximo em tua casa, para o teu vizinho, o teu colega de trabalho. Quantos que estão em nosso meio hoje, porque profetizam, porque expulsam demônios, porque curam enfermos em nome de Jesus, se acham superiores aos demais? Quantos que receberam de Deus o dom da palavra e falam a língua dos homens e dos anjos e está entre nós, porém não tem amor ao próximo e nem a Deus e nem a si mesmo? São soberbos, irreconciliáveis, contendeiros, profanos, avarentos, vaidosos. E a Bíblia mostra que o Senhor Deus não suportará os que agem de engano. Ou seja, se eu, amados irmãos, fui semeado pela verdade e depois eu desvio do caminho da verdade, mas eu quero manter aquela aparência ainda de homem santo, que tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que guarda a sã doutrina, aí eu vou me tornar um lobo devorador no meio das ovelhas. Aí eu vou estar ali trajado com a vestimenta parecida daqueles irmãos que guardam a sã doutrina, que guarda a palavra de Deus e tem os frutos do Espírito Santo. Porém, as minhas obras vão ser semelhantes a deles, mas os meus frutos não. Porque a palavra de Deus fala, Deus abençoe, a palavra de Deus fala que pelos teus frutos conhecereis. E sabe na hora que são manifestados os frutos de um homem, de uma mulher que presta o serviço de servir a Deus, que se tornou filho de Deus? É a hora que Jesus fala: nem todos, cuidado, verá muitos lobos em pele de cordeiro, portanto seja prudente, coloque nele uma cinta pelo meio e aperte-o para ver se não sai dele uma víbora. Ou seja, a palavra de Deus mostra então que o que está dentro de nós vai transparecer na hora das afrontas, da perseguição, na hora que nós somos postos à prova, que as pessoas vão saber quem verdadeiramente nós somos. É na hora que o homem e a mulher é posto à prova, que o fogo começa a arder e queima a máscara, e a máscara cai, e aquilo que está interiormente dentro de mim, de você, vai ser manifesto, porque assim diz o Senhor a Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 12, se eu não me engano, ou 2 Samuel, capítulo 12, quando Deus ordenou que Natã, o profeta Natã, fosse até Davi, porque Davi estava praticando pecados escondidas, mas mesmo assim queria julgar o teu próximo. Davi, amados irmãos, estava em pleno, glória a Deus, é 2 Samuel 12, Davi estava pleno atividade de adultério. Davi estava ali praticando a iniquidade, mas mesmo assim queria proferir juízo sobre o teu próximo e queria apontar uns aos outros e esconder os pecados em oculto que estavam dentro dele. Mas um certo dia, o Senhor Deus ordenou que um profeta chamado Natã repreendesse Davi. Esse profeta não era conhecido. Esse profeta, amados irmãos, ele estava ali quase que anônimo. Nós vemos aqui na Bíblia aqui, rara passagem que você vai ver manifestação de Deus através da vida de Natã. Mas Natã, ele também era um profeta de Deus. E a palavra de Deus fala em 2 Samuel, capítulo 12, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para quizar para o viajante o que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor,
que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentarei tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Úrias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Úrias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito destes lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Úrias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Amém? Irmãos, a Bíblia mostra então que Davi, ele começou a agir de engano na casa de Deus, na presença de Deus. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, da carne. Davi então começou a se exortar, a se ensoberbecer. Davi já tinha ali perdido a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Só estava ali a carne e o conhecimento e os dons que ele tinha, porém, ele já não tinha mais a comunhão com Deus. Nós vimos aqui que Davi cometeu um pecado superior a deste homem que foi exemplificado por Natã, que pegou uma cordeira de um homem pobre e serviu para a tua visita. E Davi desejou a ele a morte. E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pessoas contendeiras, fofoqueiras, caluniadoras, aborrecedoras de Deus. Nós vemos pessoas, amados irmãos, dispostas a denigrir a imagem uns dos outros, a ferir uns aos outros e a lançar pedra em quem já está caído, porém os seus pecados são superiores daqueles que estão praticando atos visíveis. E ao invés daquela pessoa examinar a si mesmo, como diz as Santas Escrituras, eles começam a examinar a vida alheia. E com isto o homem perde a comunhão com Deus e não percebe-se que já foi desligado da graça, da comunhão. E assim foi com Davi. Porém, Davi, reconhecendo o seu erro após receber aquela profecia de Natã, Davi se humilhou diante de Deus, colheu e pagou as consequências de seus pecados na terra. Porém, Davi foi salvo, porque Davi teve humildade de reconhecer o teu erro. Então a Bíblia mostra que ainda que o homem seja segundo o coração de Deus, ele não está isento do pecado, ele não está isento de cair, não está livre da queda. Mas o que importa para Deus não é o quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se arrepende. Tem pessoas que caem uma vez só, irmãos, e não levanta mais, não se arrepende mais.
Eles têm cara de quem vive, está entre nós, como ovelhas, porém são lobos devoradores interiormente, e não reconhecem que já estão caídos. Eles salam pelo conhecimento, mas já não têm mais intimidade com Deus, já não têm mais afinidade com os céus, falam de si próprios, falam porque a lei, porque a palavra é escrita e fala pela letra, mas já não fala mais pelo Espírito, porque quando o homem está em Espírito, ele dá um juiz justo, ele dá uma palavra justa, ele dá uma palavra de amor, de ânimo, uma palavra de paz, de temperança, longanimidade, uma palavra que vem, como diz em Isaías 4:2, que eis aí o servo do Senhor, o qual sustento pelas mãos direitas e trouxe para o conserto de meu povo, para abrir os olhos dos cegos, para endireitar os tortos, levantar os caídos e trazer para a luz os que estão em treva e libertar os cativos, até que se provoque juízo sobre a terra. Essa é a nossa função, homens e mulheres de Deus. A nossa função é libertar os cativos, levantar os caídos. A nossa função é endireitar os tortos. A nossa função é exercer o amor, a graça e a misericórdia para com todos. E o Senhor Deus, que está lá do alto dos céus vendo, nos recompensará. Porque as obras que agradam a Deus são as obras invisíveis. Porque para aparecer, até fariseu faz. Até fariseu dá oferta com as mãos abertas. Até fariseu, amados irmãos, filma a caridade, a piedade que aparentemente está tendo com o próximo, mas tudo no fundo, é só uma jogada de marketing, é para mostrar o que não é. Quantos estão em nosso meio, vestem como servas de Deus, se trajam como homens de Deus, às vezes a roupa é até mais doutrinada do que a nossa, mas o coração está impuro, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de inveja, cheio de contenda, cheio de soberba, cheio de ignorância, cheio de arrogância, está cheio de toda perversidade. E a palavra de Deus fala que o Senhor Deus, Ele não habita em corpo sujo, em mente suja e em coração imundo. Amém? Então esses serão os que herdarão o reino dos céus, aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, assim diz o Senhor Jesus que está nos céus. E quais são as vontades de Deus? E quais são essas vontades? Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo as nossas obras são imundas. Elas sobem como trapo de imundícia. Eu posso abençoar a vida de um irmão com R$10. E tendo o Espírito Santo, Deus vai receber aquela bênção que eu atribuí sobre a vida do irmão, da irmã. Mas se vê um irmão após mim, que abençoa a vida de um irmão com R$30.000, para Deus vai ser como trapo de imundícia. Para a vida daquele irmão pode até ser bênção, aquele irmão vai pegar os 30 mil, vai pagar as contas, vai dar uma reformada na casa, dar um tapa no visual, pôr um aparelho, pôr um rote, né? Vai dar uma agilizada boa na sua vida. Mas só que Deus não vai receber. Sabe por quê? Porque as nossas obras são trapo de imundícia para Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo, essa obra já não é nossa, ela é de Deus. E tudo que nós fazemos de bom e agradável, não somos nós que fazemos, mas é o Pai, através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, as obras da carne, o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Está vendo? Prostituição, relacionar-se em ser casado com outra mulher ou com um homem, ou desejar uma pessoa solteira, você sendo solteiro, de maneira impureza, né, irmãos? Quantas pessoas que olham para o irmão com olhar impuro, desejante, lasciva, que é a sensualidade, idolatria,
feitiçarias, inimizades. Olha um monte de brigão aí no YouTube, né, nas igrejas. Pessoas contendeiras que não têm afeto natural com ninguém, com o seu próximo. Né, irmãos? Porfias, emulações, ou seja, emulações é disputa, um querendo mostrar que é melhor do que o outro, uma querendo mostrar que é melhor que a outra, quer mostrar que a roupa é melhor, quer mostrar que fala melhor, que prega melhor, que é mais usada, mais usado, que é bom, que é o que mais faz as obras, que agrada a Deus, que é o melhor homem do mundo, é a melhor mulher. Né, irmãos? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais... Ei, Joelane, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou bem, graças a Deus. Fazendo a pregação aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Beleza. Mas, glória a Deus, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está vendo? Ainda como faz descer fogo do céu, diz o monte, erga-te daqui. Ainda que eu ore e cure um paralítico, ainda que eu expulso uma legião de demônios, ainda que eu visito presídios, hospitais, asilos, viadutos, mas se eu pratico essas obras, eu não herdarei o reino dos céus, se não tiver arrependimento em mim. Mas o fruto do Espírito é... Está vendo, igreja? Então, lá a Bíblia fala, pelos teus frutos conhecereis. O fruto do Espírito é caridade, gozo, aquela pessoa harmoniosa, está cheia de gozo. Você não vê com aquela cara perturbada, atribulada, já viu que é um monte de irmão e irmã? Prega, expulsa demônio, grita, sapateia, pula, faz descer fogo do céu. Aí você olha para a cara dele, que olhar triste, né? Aquela cara atribulada, porque os problemas da terra estão impedindo as ações do céu sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque está mais ligado na terra do que nos céus. E a Pai Deus fala lá em Coríntios 15, 19, que miserável é o homem que espera de Deus só nessa vida. Ele é o mais miserável entre os homens. Mas o fruto do Espírito é esse: caridade, gozo, mansidão, longanimidade, beniguidade, bondade, fé, glória a Deus, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Está vendo que Paulo fala através do Espírito Santo? Nós não devemos ser cobiçosos de vanglória. Quantos que fazem vídeo postando com foto do próximo, postando o ministério, a vida privada de um homem, de uma mulher, para poder se beneficiar, né, igreja? Para se vangloriar, os homens aplaudirem. Igualzinho os fariseus, que faziam as coisas boas diante dos olhos de todos, para serem aplaudidos. Mas a palavra de Deus fala que aquele que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que essas obras fará em oculta, e o Pai Celestial, que está vendo tudo, vos a recompensará em público. Amém? Então é isso, igreja. Se você tem um Espírito Santo, você não tem que mostrar nada. Se você tem um Espírito Santo, irmão, você não tem que dar uma cesta básica e filmar. Você não tem que dar um carro para alguém e filmar. Você não tem que dar um terno para alguém e filmar, um sapato, um valor específico em dinheiro e falar: eu abençoei a vida da irmã fulana com tanto. Leva aquele constrangimento, a pessoa fica envergonhada, né, irmãos? A pessoa fica constrangida. Irmãos, quando o homem é homem de Deus, irmãos, ele não precisa de mostrar as obras, não. É pelos frutos que os conhecereis, e não é pelas obras. Obra qualquer um faz, mas os frutos é só quem é nascido de novo. É só quem anda dentro desta palavra, chora, ora, pede a Deus força, porque de nós mesmos nada possamos fazer, mas Ele nos dá força, nos sustenta pelas mãos direitas e nos promete e nos mantém no caminho. O homem, eu mesmo, quantas vezes Deus não deixa nós ser enganados? Quantas vezes que eu comecei a admirar pessoas,
que pelas obras acreditava eu que eram homens de Deus, que eram mulheres de Deus, mas quando a gente vai orar, Deus não deixa nós ser enganados. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, é por isso que a palavra de Deus fala que nos últimos dias os falsos profetas viriam operando grandes sinais diante dos olhos de todos, e se possível fosse, enganaria até os eleitos, mas aqueles que são eleitos, aqueles que estão na posição de Cristo mandou, aqueles que têm consigo o Espírito Santo, a lamparina acesa, ele está eleito a herdar o reino dos céus, mas então ele anda em vigilância, ele está sempre orando, ele não acata qualquer coisa que ouve, ele não vai pelas emoções, ele não vai pelas obras, ele vai pelo que Deus fala e a Bíblia ensina. Então ele põe o joelho no chão e Deus mostra que aquelas obras são trapos de imundícia, que aquela pessoa não tem os frutos. Então quando nós começamos a orar, Deus mostra qual fruto que está na vida da irmã, do irmão. Mas a melhor forma de você saber quem herdará o reino dos céus é começando pela sua própria vida, que examina o homem a si mesmo, assim diz o Senhor. Examina a sua vida, irmão. Examina a sua vida, irmão. Mateus 7, hipócrita. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, uma trave é bem maior do que um cisco. Às vezes o maior problema não está no seu marido, não está no teu filho, não está no teu pastor, não está no teu irmão de igreja, no teu colega de trabalho, não está no teu vizinho nem no bairro que você mora. Às vezes o maior problema está na sua vida, em você mesmo. É você que tem que tirar um tempo para olhar mais para a sua vida e parar de ficar examinando a vida do próximo. Aí quando a sua vida estiver em retidão com Deus, aí você pode também tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Por que cisco? Porque quando você tira os problemas da sua vida, que você é limpo pela palavra, você vê que tudo se torna um cisco. Está no tráfico, mas Jesus tira do tráfico. Está na umbanda, na quibanda, mas Jesus tira. Está na cadeira de roda, ele levanta. É cego, ele faz enxergar. É surdo, ele faz ouvir. É mudo, ele faz falar. Você olha ali para uma pessoa que está jurada de morte e você vê como se fosse um cisco. Você prega para ela com aquela autoridade, com aquela fé, com aquela virtude, porque você sabe que o nosso Redentor vive e reina, e se aquela pessoa der lugar para Deus, o Senhor vai agir na vida dela, e agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então que Deus abençoe a todos os irmãos, meditem e ficam na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Examina a si mesmo, irmão. Examina a si mesmo, meu irmão. E tu verás que a vida não é tão difícil igual você está vivendo. Amém? Que Deus abençoe a todos.